Shalom, shalom a todos os nossos amigos, irmãos, estudantes, alunos e seguidores do Instituto Bíblico Tear. Estamos aqui hoje, eu, pastor Rafael, junto com o pastor Cravo, e vamos participar. Uma alegria aqui a gente estar juntos, junto com nossos amigos e irmãos nessa jornada e participando desse podcast, onde a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre um tema que aquece o nosso coração e que tem sido apaixonante no nosso caminhar, que é a identidade do reino, a teologia do reino. A gente tem trabalhado muito nessa questão da teologia do reino, inclusive dentro do Instituto Bíblico Tear, que nós temos já um curso de formação ministerial, né, já em curso e disponível em todas as plataformas web para que os nossos alunos possam realizar esse curso online, 100% online. Mas também já temos em construção um curso de teologia prática e um próprio curso de teologia do reino, que é uma das vertentes da teologia que a gente quer explorar muito. E nesse podcast a gente quer abordar um pouquinho aquilo que eu e o pastor Cravo entendemos ser a teologia do reino e aquilo que desperta em nós, né, o interesse de estudar o reino de Deus. Então eu queria começar aqui fazendo uma breve introdução a respeito de reino, né, antes de passar a palavra para o pastor Cravo, justamente para a gente contextualizar, né, o que é o reino de Deus e o que a Bíblia fala a respeito, trazer um pouquinho de história na Bíblia para entender esse conceito, esse contexto do reino de Deus. Muitos teólogos, pastores, defendem inclusive de que o reino de Deus ele foi inaugurado com Jesus na cruz, né? E eu creio que isso foi antes, tá? Quando fala em reino de Deus, o reino de Deus ele iniciou já na criação. Então o despertar do reino, né? A gente chama, eu separo aqui em algumas divisões, mas eu creio num reino modelo que foi criado por Deus. Ele criou o modelo, ele criou a forma, ele criou a receita. E nessa receita, ao criar o homem, ele estabelece e coloca o homem num lugar, né, um lugar chamado Jardim do Éden, onde o homem ele tinha ali toda uma autoridade, todo um mover, toda uma possibilidade de reinar. E esse era o reino modelo, um reino onde não existia morte, um reino onde não existia doenças, um reino onde não existia situações complicadas, não existia o pecado. E esse era o reino modelo. Então, eu defendo essa tese, essa teoria de que o reino ele foi inaugurado quando Deus decidiu conviver com o homem, quando Deus decidiu colocar o homem no Jardim do Éden e ter uma relação com esse homem. Ele decidiu se relacionar com a humanidade. E ali ele estabelece o reino dele, coloca o homem para reinar junto com ele nesse local, né, que era um local perfeito. E a partir dali, então, esse reino modelo começa a ter um significado. O homem tinha ali uma identidade, tinha uma autoridade, tinha uma missão a ser realizada, e o relacionamento com o Deus Criador, ele existia. Porém, esse reino ele foi perdido. Quando o homem ele vem o engano através de uma serpente, Satanás ele engana o homem, né? O homem ele entra naquela mentira, ele é contaminado por aquela mentira, ele é seduzido por aquela mentira e ele permite, né? Vamos lembrar aqui que hoje a gente fala, né, que nós herdamos o pecado de Adão, mas naquela época Adão não tinha de quem herdar, porque ainda não existia um pecado. Então o pecado ele foi seduzido e gerado na mente de Adão. Então a gente vai falar um pouquinho de mente aqui também, mas veja que desde lá o adversário, Satanás, já começava a atacar a mente do homem, tentando justamente criar esse engano. Então, esse engano foi gerado na mente de Adão e Eva. Naquele momento, eles são seduzidos pelo pecado, eles cometem o pecado e o reino, então, ele é perdido. Então, vamos lembrar, Deus colocou as chaves do reino nas mãos do homem. Falou, reine, cuide deste lugar, cuide deste jardim que eu dei para você. E o homem, ele perde a autoridade, o governo desse reino para Satanás, quando Satanás engana com a mentira. E a Bíblia diz que então Satanás ali, ele toma posse daquele reino, ele toma posse das chaves daquele reino, né? E naquele momento Deus então, ele expulsa ali
Adão e Eva do jardim. Havia uma preocupação para que eles não comessem também ali da árvore da vida e eternamente, né, carregassem aquele pecado. Então ele protege, ele sela o jardim, expulsa o homem do jardim, e ali Deus então inicia uma terceira etapa do reino, que é o reino prometido. Em algum momento, homem, você vai voltar a reinar, e eu vou armar um plano agora para que esse reino ele possa voltar às suas mãos, para que você possa voltar a reinar e recupere das mãos de Satanás essa chave. E durante esse reino perdido nós tivemos uma série de momentos onde lá no Antigo Testamento servos de Deus foram levantados, sacerdotes, reis, profetas, que foram homens usados por Deus. A gente pode chamar do reino profetizado. O reino estava sendo profetizado lá no Antigo Testamento, que era justamente a chegada do reino presente, a chegada, o nascimento de Jesus, quando ele se revela ali, inicia o seu ministério. Era o reino presente, era Deus feito homem, para que pudesse reinar entre a humanidade. E naquele momento, então, Jesus ele começa a reinar como homem, né? Porque se através de um homem o reino foi perdido, através de um homem o reino precisaria ser reconquistado. E Deus se faz homem, envia o seu filho Jesus. Jesus começa o seu ministério na terra. Tudo que ele passa na terra foi como 100% homem. Ele era 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. E tudo que ele faz naqueles 33 anos de vida, 3 anos de ministério, ele fez como homem para mostrar para nós que era possível, para deixar um legado, para dizer: eu vou recuperar a chave para vocês e vocês vão dar sequência. Então, o reino ele é proclamado na cruz por Jesus. Ao invés de ser inaugurado, eu proponho que a gente chame de que esse reino ele foi proclamado, porque ele havia sido inaugurado lá no Éden, e nesse momento na cruz, então, o reino ele é proclamado. É como se Jesus, ao chegar na cruz, ao entregar a sua vida, derramar o seu sangue ali, ele naquele momento, ele estabelecesse um novo pacto, um novo momento com a humanidade, onde ele diz: já está consumado. E esse já está consumado, Jesus então, ele se entrega na cruz, derrama do seu sangue, ele entrega a sua vida, ele desce às sepulturas, toma da mão ali nas sepulturas do inferno, toma das mãos do adversário as chaves do inferno, as chaves que Satanás havia roubado naquele momento. Jesus recupera e ele ressuscita em glória, e ao ressuscitar ele vence a morte. Ele consegue vencer a morte que havia entrado lá no reino perfeito, que a morte nunca deveria ter existido. E ela entrou lá, mas Jesus nesse momento ele recupera a chave e vence a morte. Então quando Jesus chama ali a Pedro e diz: eu vou entregar as chaves do reino dos céus na mão de vocês, tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. Naquele momento, Jesus, então, ele está transferindo esse reino proclamado para as mãos da igreja. Para as mãos da igreja. Uma igreja que vai passar a reinar. Uma igreja que vai passar a entender o seu propósito, o seu chamado. Uma igreja que vai entender que existe o porquê de estarmos aqui anunciando o evangelho, né? E uma igreja que sim aguarda o reino perfeito, porque o reino ele terá fim dentro da sua perfeição, que é a última etapa do reino, o reino perfeito, o reino onde novamente não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, o reino celestial que a igreja aguarda para estar por todo sempre, por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Mas até que esse reino chegue, até que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós, como igreja, temos o papel de reinar nesse reino que foi proclamado pelo Senhor Jesus, e a chave está nas nossas mãos. Então, Cravo, eu queria passar para você e justamente pedir que você nos explique e nos ajude a entender qual é o papel dessa igreja, como que essa igreja que recebeu as chaves das mãos de Jesus tem agora essa missão, né, de proclamar o evangelho, o que essa igreja é na terra, o que ela significa na terra e dentro do conceito da teologia de reino. Amém, pastor Rafael. Então, as Sagradas Escrituras, elas apresentam metáforas que mostram que a igreja ela assume 4 feições básicas. São metáforas, são formas que ela cumpre determinadas missões, onde você vê a igreja de 4 maneiras: a igreja como família de Deus, a igreja como embaixada do reino de Deus na terra, a igreja como hospital de Deus
e a igreja como um batalhão de guerreiros do Evangelho. Enquanto família de Deus, nós destacamos alguns aspectos importantes que toda a igreja deve observar. O primeiro deles é o acolhimento. Você recebe um indivíduo que está excluído, que está rejeitado, que está adoentado, que está entristecido, que está, de uma certa forma, excluído. Então você começa a dar para essa pessoa aquilo que ela não está recebendo do mundo. Você tem a igreja como lugar de inclusão. Não basta só você acolher, mas você precisa incluir essa pessoa. Então tem muitas igrejas, por exemplo, que a pessoa é recebida, mas infelizmente, algumas a pessoa fica para lá, as pessoas estão muito preocupadas em si mesmos e não trazem a pessoa para o seu grupo, para o grupo, para a família. É como se essa pessoa ficasse do lado de fora da casa, ficasse na varanda. Ela foi bem-vinda, ela entrou na residência, mas ela não foi chamada para a intimidade da família. Ela ficou no lado da varanda. O acompanhamento, então não basta só você trazer, você incluir, mas deixar a pessoa por conta própria. A palavra diz: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Então, mesmo que a pessoa já esteja sabendo orar, já esteja compreendendo alguma coisa, já está lá na intimidade, mas às vezes é necessário você quebrar um certo acanhamento, às vezes é necessário você estar sempre perguntando: não apareceu aquela semana? Liga, telefona, ou então a pessoa deixou de aparecer, deixa para lá, não quero saber. Não é bem assim. Você vai ter que dar conta dessa ovelha, dessa vida que Deus colocou para você cuidar. Então você tem que ir atrás, sim. Jesus largou as ovelhas no deserto e foi atrás de uma. Então, e você vê a importância que o Senhor dá, e você vê também a responsabilidade que nós temos perante o Eterno. E também o outro detalhe é a tolerância. O apóstolo diz: tolerai-vos uns aos outros, porque o ser humano, ele é um ser falho, pastor Rafael. Ele é um ser cheio de altos e baixos, às vezes é inconstante. Então é necessário que se tenha muita paciência. Às vezes pessoas que vêm de um contexto de violência, de abuso, pessoas assim precisam mesmo de ter muita tolerância com essa pessoa. Agora, você tem a igreja como embaixada. Bom, no caso da igreja como embaixada, eu estou olhando aqui as minhas anotações aqui, ela vem do entendimento justamente de reino. Então, o reino, do ponto de vista jurídico, ele é todo o território cujos habitantes estão subordinados a um rei. Eles obedecem a um rei. Então, eles têm como sua pátria este reino. E a igreja, no contexto do reino, ela é como uma extensão desse reino. Então, ela é uma agência desse reino, onde quer que esse rei queira que ela esteja. Então, você tem a embaixada. A embaixada faz o quê? A embaixada produz embaixadores, que são os funcionários da embaixada, que são aquelas pessoas que Deus comissionou, preparou, capacitou, e a embaixada agora está enviando, ela tem essa incumbência. Então, os embaixadores, eles vão levar a mensagem desse rei, vão levar a mensagem desse reino. E veja, toda a embaixada, como todos já devem saber, ela é uma extensão do reino. Então, naquele pedaço de território, às vezes até físico mesmo, ali a soberania exercida ali é do reino, não é daquele país onde ele está, mas a soberania do reino, a lei que se aplica ali é a lei do reino, e onde todo cidadão que é um embaixador também estará sobre ele, imperando, agindo a legislação desse reino. Então, a lei que está sobre ele não é a lei daquele lugar onde ele está, daquela nação. E esse embaixador, ele tem um tempo limitado para cumprir a sua missão. Por quê? Porque depois de um certo tempo, ele vai ser chamado à presença
do rei que o enviou, que o colocou naquela embaixada, para ele prestar contas dos seus atos. Os talentos que ele recebeu, ele também vai ter que prestar contas desses talentos. O que ele fez com aqueles talentos? O que ele realizou com aqueles talentos? Então, é importante por quê? Porque está dentro do conceito de igreja para fora, de ministério para fora, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E também tem a concepção da igreja como hospital. A igreja como hospital do reino é onde você recebe os enfermos de alma, é onde você recebe os desgostosos, é onde você recebe todas aquelas pessoas que estão padecendo de alguma enfermidade. A maioria dessas enfermidades, às vezes, elas são psicológicas, às vezes elas vêm de um problema que essa pessoa está enfrentando e ela acaba, de tanto que ela oprime a pessoa, ela acaba somatizando. Soma é uma palavra grega que significa corpo. Então, aquele problema, aquele dilema, que ninguém sabe, que o médico não tem como fazer diagnóstico, começa a influir no corpo físico. Então, é onde aparecem as doenças psicossomáticas. Pessoas com depressão, pessoas com atraso de menstruação, pessoas com uma série de problemas que não têm necessariamente uma causa orgânica, não tem uma fonte orgânica, porque são problemas que precisam ser tratados do ponto de vista espiritual. Então, a igreja é esse grande hospital onde a pessoa vai para ser tratada, ela não vai para ser isolada, ela vai para ser tratada, cuidada, e todo o crente, ele é um enfermeiro, ele está ali para cuidar daquela pessoa, ele está ali para se preocupar com aquela pessoa, para encaminhar aquela pessoa. E nós temos também ainda a igreja como um batalhão de guerreiros do reino. Então, Paulo diz para Timóteo lá, né? Ele fala, olha, seja um guerreiro que cumpre o seu ministério como um guerreiro. Então, essa palavra em grego é kalos stratiotes. Kalos é inspirador, stratiotes é guerreiro, literalmente guerreiro. Então, você precisa ser um guerreiro e você precisa não só batalhar, mas você precisa inspirar outros. Você precisa ser uma pessoa tal que você, com seu exemplo, você venha trazer outros para o reino que queiram também realizar esse trabalho em prol do reino, lutar pelo reino, pela causa do reino, lutar pelo nosso rei, até, se for necessário, dar até a sua vida, como os nossos irmãos fizeram isso nas arenas, nossos irmãos fizeram isso, muitos foram perseguidos, e hoje em dia nós temos aí perseguições também ao redor do mundo, muitos países aí do Oriente, enfim, alguns lugares ainda têm esses episódios. Então, isso é importante para que a gente possa ver que a família também a igreja também é a família de Deus. Então, pessoas que estão aí abandonados, porque a palavra diz assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me recolherá, aleluia. Amém. Glória a Então Deus. você recebe aquela pessoa precisa de carinho, aquela pessoa precisa de afago, aquela pessoa precisa de uma atenção. Então é quando você traz a pessoa e você diz para ela assim, olha, você tem uma família. Amém. Você não está sozinho. É isso aí. Você não é qualquer um. É. Você não é um indigente. Você tem um pai. É um pai que olha por você, que cuida de você. Um pai que é apaixonado por você. Isso. Um pai que vai te dar toda a atenção, não importa o que aconteceu. O importante é que esse pai está pronto para te receber. Amém. Mas eu passo a palavra para você agora, Isso, pastor. maravilha, Cravo. Eu acho que fica claro, né? Porque quando a gente fala, a gente ouve muito, e há hoje uma corrente, né? Que defende, inclusive, que você vivendo esse contexto do reino, a igreja ela até deixa de ser necessária. A gente está mostrando aqui o contrário, né? A igreja ela está embutida no reino, ela é parte do reino, né? Não existe reino sem igreja. E a Bíblia nos deixa claro isso, e esses exemplos são maravilhosos porque mostram como realmente você consegue viver no reino, você consegue caminhar no reino, né? Sendo igreja, sendo luz, né? E dentro
dessas explicações que você trouxe, a gente entende a clareza da importância. A igreja, ela é um complemento do reino, ela é parte do reino. E você falando me veio até aqui, às vezes as pessoas confundem, né? Elas falam, então a igreja é o reino. Não, a igreja é parte do reino. E quando Jesus fala lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino, né? Tem pessoas que confundem, dizendo, não, ele entende como se fosse buscar primeiro a igreja. E não, ele está falando do reino. Então, a gente tem que cuidar com o legalismo aí, né? Porque às vezes as pessoas, elas confundem até esse versículo e elas acham que trabalhando na igreja eu estou buscando primeiro o reino e aí tudo demais vai ser acrescentado. E sim, uma parte é o trabalho na igreja, mas é só uma parte. Se você não exerce o demais, que é o amor na família, que é o ser o hospital, o acolhimento, que é ser esse exército que vai sair para as ruas evangelizar, que vai sair ganhar almas para Jesus, que vai ser luz nas trevas, que vai ser sal na terra. Se você se fecha em você mesmo e fala, não, eu sou uma igreja aqui, vou proteger os meus, você está deixando de fazer o reino por inteiro, né? E aí você não está buscando primeiro o reino. E a gente quebra algo também que eu acho que as igrejas muitas vezes defendem. Uma vez eu até trouxe essa reflexão, né? E causa às vezes uma certa polêmica, porque é muito comum a gente ouvir, para que Jesus veio? Jesus veio para trazer salvação. E eu digo não, Jesus veio para proclamar o reino, que é o que a gente está falando aqui. E Jesus o tempo todo ele fala de reino. A salvação, ela é uma consequência para aqueles que entenderam o seu papel no reino e exercem o seu chamado como igreja, né? Então a salvação é uma consequência, mas Jesus nunca pregou sobre salvação. Você não vê pregação, Jesus está pregando sobre reino, Jesus está ensinando o que é ser reino. Então eu falo, o reino dos céus é semelhante e ele começa a ensinar o que é reino, né? E a salvação vem como uma consequência para aquele que entende o que é reino. Busque primeiro o reino, né? Não é busque primeiro a salvação, não, busque primeiro o reino. Então não vou ficar fechado aqui, volta Jesus, por favor. Não, você vai fazer o reino, e a volta de Jesus vai ser uma consequência que vai ao encontro do teu viver, né? E você vai somar aquilo ali no dia desse grande arrebatamento, né? Desse grande encontro com Jesus. E aí a gente tem, né, essa visão clara, né, de que a mensagem de Jesus, ela é a respeito do reino. E na conversa que ele tem com Nicodemos, eu acho que é algo que fica muito claro quando Nicodemos pergunta, né, mas como é que eu faço então para entrar nesse reino? Né? E Nicodemos não está perguntando como é que eu faço para ser salvo, ele está perguntando como é que eu faço para entrar no reino. E aí Jesus fala, olha, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer, mas como é que eu faço para nascer de novo? Você tem que nascer da água e do Espírito, né? Então você vai ver ali o ensino de Jesus, não vamos entrar nesses detalhes, né? Mas você vai ver um ensino de Jesus com Nicodemos explicando como entrar no reino. Então você vai buscar o nascer da água, que leva ao arrependimento, né? Na época do batismo lá, nas águas com João Batista, o nascer no Espírito, que é um mover no sobrenatural, receber o Espírito Santo, viver a palavra revelada ali pelo Espírito Santo, a direção do Espírito. Então ele vai ensinando como entrar no reino, vai ensinando como viver no reino, e a consequência disso, para quem vive e é a igreja dessa forma, é justamente alcançar a salvação, né? E ali tem dois pontos que me chamam a atenção, né? Exatamente sobre essa questão do cristão, que eu acho que você mencionou aí, por exemplo, né? A questão de você saber que você tem um pai, né? Eu acho que por aí começa o encontro nosso, individual, do cristão no reino, né? O meu papel no reino. Então a gente falou do papel da igreja. E qual que é o meu papel? O seu papel, o primeiro deles, é Abba Pai, é saber que você tem um pai. A questão, né, da paternidade. É a paternidade, é você olhar, e Jesus falou isso, quando vocês forem orar, vocês vão dizer Pai Nosso. Ele falou, ele já deixou o ensino, chame ele de Pai, ele é o Pai de vocês, né? Avinusha, baixa mãe. É isso aí, então você está junto nessa paternidade, o pai se relacionando com o filho se relacionando com o pai, uma relação de intimidade, né? Então essa identidade, eu acho que é fundamental. A gente coloca muita ênfase, às vezes, na obediência, que é importante. A Bíblia ensina que a obediência é fundamental no caminhar cristão, né? Deus ama a obediência, mas eu proponho que, mais que amar a obediência, ele ama a amizade. Ele quer ser nosso amigo, ele quer ser nosso pai, quer ser nosso conselheiro, aquele que abraça, que dá carinho, que ama, né? E aí eu sempre trago o exemplo ali, para a gente entender essa questão de identidade, né? A gente não precisa deixar de honrar, deixar de servir, deixar de identificar que servimos a um Deus criador
e que ele tem poder e autoridade. A gente pode reconhecer isso e, ao mesmo tempo, se relacionar com o pai e filho, né? Eu uso como exemplo o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra, ele é uma autoridade absoluta. Todos na Inglaterra e no mundo inteiro reconhecem: esse é o rei da Inglaterra, tem autoridade, tem poder, né? Então eu que estou aqui no Brasil e não conheço o rei da Inglaterra, para mim ele é uma autoridade distante, mas ainda assim eu reconheço uma autoridade na vida dele, né? Agora, o filho dele, que está lá todos os dias com ele, né, também reconhece essa autoridade, respeita ele como rei, honra ele como rei, mas no dia a dia abraça ele como pai. Chama de pai, chora no colo, vai pedir conselho, vai pedir orientação. E essa é a relação do cristão com o seu Deus. É reconhecer a autoridade, é reconhecer a soberania, mas se relacionar como pai e filho, né? Então, essa questão da identidade, eu acho que quebra muito no papel do cristão no reino e que depois vem junto com a autoridade. Porque se você sabe que você é filho, e aí Paulo vai falar lá em Efésios, repete isso em Romanos, em Efésios, em Gálatas, em várias cartas ele fala isso, que se nós somos filhos, também somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, a paternidade, se nós somos filhos de um rei, nos traz também uma autoridade, que é uma autoridade, filho do rei é chamado príncipe. Então, a autoridade de príncipe, ela também vem sobre nós, e o crente precisa entender isso para agir como príncipe, porque nós não podemos estar nesse reino como mendigos, no canto das ruas, chorando, de cabeça baixa, pedindo esmola. A gente está aqui para governar com autoridade, porque ele entregou as chaves nas mãos dessa igreja que tem esse papel que você trouxe, e é uma igreja que, ao olhar, cada crente ali reconhece a sua paternidade, reconhece que é filho de um rei, e ao ser filho de um rei, também é herdeiro, é príncipe. E sendo príncipe, vai agir com autoridade. Ser filho de rei é exercício de poder, né? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Exatamente. Então, nesse ponto, Cravo, que eu queria que você nos ajudasse aqui também com uma reflexão, porque, eu entendi então que eu preciso assumir essa identidade, né, de pai e filho, exercer essa autoridade, mas às vezes a gente sabe que isso acaba sendo difícil quando há um bloqueio na mente, né? E Paulo fala muito disso, que a gente precisa libertar a nossa mente, né? A gente precisa transformar a nossa mente, né? Transformar isso pela renovação da mente. Fala que a gente tem que ter a mente como a de Cristo. Então, a Bíblia fala muito sobre a mente e eu acho que isso é o que muitas vezes ofusca, porque muitas vezes uma experiência de uma pessoa aqui na Terra, né, tendo um pai terrenal que de repente não foi referência, anula nele também olhar para Deus como um pai amoroso, como um pai maravilhoso, como um pai que, né? Então você vê como e por isso que Satanás ataca as famílias, porque ele quer destruir a paternidade, ele quer fazer com que os pais sejam pais ruins, com que os filhos não respeitem os pais, né? Ele quer anular isso. Então, como enfrentar isso, como se preparar isso, como que você enxerga essa batalha na mente, né? E como que a gente pode abordar isso no reino também, né? Muito boa a sua pergunta, pastor Rafael, porque Deus, quando fez o homem, Deus diferenciou o homem das outras criaturas através de um detalhe. Esse detalhe se chama intelecto. Então, a gente vê que, desde sempre, você ganha, você vence, você resiste pela mente, mas você também perde, você também é derrotado pela mente. Tudo começa na mente. E Satanás entendeu isso. Então, quando ele quer derrotar alguém, ele vai bombardear essa pessoa na mente. E aí a mente, ela acaba se deparando com certas complicações, às vezes, e interessante que o apóstolo fala disso em Filipenses 4, 6, 7. Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, isso aqui é uma questão, quando a pessoa ela entra em alguma adversidade, ou a pessoa que traz nela
traumas, que começam a gerar bloqueios. Então, essa pessoa, ela tem dificuldade para entender. A compreensão dela fica dificultada. Por quê? Porque ela não tem uma referência na vida dela. Ela teve um pai abusivo, ou não teve pai, ou tinha pai, mas não podia chamar de pai. Então, ela era aquele crente, ela era aquele servo, filho, que ficava na varanda. Ele não entrava, ele não pôde usufruir da intimidade. Então, ou seja, existe uma coisa que nós podemos detectar com tudo isso, pastor Rafael, é que as pessoas vivem dois tipos de dilema. Excesso de medo do futuro gera ansiedade. E excesso de lembrança do passado gera depressão. Então, a pessoa que sofre por coisas que ela não sabe que vai acontecer, então ela começa a se preocupar. Por quê? Porque o homem teme aquilo que ele não conhece, aquilo que está oculto. E aí o que acontece? A pessoa que tem uma ligação com o passado, então, essa pessoa não consegue viver o presente. Ela não tem presente. E se ela não tem presente, ela não terá futuro, porque ela está presa no passado. E aí a palavra vem, o Senhor Jesus diz, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas tu vais e anuncia o reino de Deus. Há uma atitude proativa, você precisa entender, você precisa se georreferenciar, que as coisas dentro de um tempo, elas já foram. O que você precisa se colocar e ver o que você precisa agora. Você precisa de uma direção, você precisa de uma palavra. O que você precisa? Então você vai buscar do seu pai, que nós já falamos aqui, você tem um pai, ele te espera, ele quer ser seu pai, ele faz questão disso. E quando se trata de ansiedade, principalmente, pastor Rafael, existe uma coisa, um mecanismo que tem na mente humana, que se chama estado de alerta. Quando o ser humano acontece, ou como se costuma dizer, quando a adversidade bate na sua porta, imediatamente o cérebro aciona o chamado estado de alerta. Então, aquele estado de alerta, ele começa a levar você a vivenciar aquilo que está acontecendo, o que pode, as consequências, quais os prejuízos, e você tenta avaliar o tamanho do problema. Acontece que se você ficar muito tempo nesse estado, você vai começar a ter problemas somáticos, psicossomáticos. Porque esse problema, que era meramente de uma expectativa, meramente um problema mental, psicológico, ele vai somatizar, ele vai passar a agredir teu corpo. E o diabo sabe disso, o inferno sabe disso. E tudo que o inferno quer, quando acontece isso, é que você pense que a responsabilidade por resolver os teus problemas, o teu problema, ou a tua adversidade é tua. É aquele caso que às vezes a mulher chega para o marido, ou às vezes o marido chega para a mulher, não importa. Ela diz, pois é, está faltando comida, está faltando dinheiro, está sem pagar a conta, está sem isso, está sem aquilo, faz alguma coisa. Então, às vezes as pessoas começam a bater de cabeça. Por quê? Porque o inimigo viu a brecha, então a tendência dele é atacar naquela brecha. Mas, ao contrário, ele não quer que você entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. Ele não quer. Tem muito crente que esquece quem é Deus. Isso. Tem muito crente que esquece o que Deus fez. E a palavra diz, quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Então, você trazer para a sua memória a lembrança de quem Deus é na tua vida. Ou seja, onde você colocou Jesus na sua vida. Onde você colocou? Está onde? Então, você precisa urgentemente, aquela situação do barco. Ou seja, Jesus estava na proa. A proa é o lugar de quem comanda, mas ele estava dormindo. Aí os discípulos foram lá e falaram, Senhor, a água está batendo, o barco vai afundar. Senhor, não te importas que pereçamos? E ele levanta e diz, homens de pouca fé. Foi lá, deu a ordem, acalmou a tempestade. Tem uma outra passagem que ele não acalma a tempestade, mas o barco atravessa a tempestade. Muitas das vezes a tempestade não vai acalmar. Quem vai atravessar a tempestade vai ser você. Porque você não vai atravessar a tempestade arrasado, depauperado, destruído. Não, você vai atravessar de cabeça em pé, porque você sabe que mais à frente a sua vitória está lá.
Então você precisa se manter firme. É o que Paulo fala lá em Romanos, fala lá em Efésios 6, 18, ele fala, e depois de terem feito tudo, permanecer firmes. Então é isso que o Senhor quer, é esse o trabalho do guerreiro, porque o guerreiro também é aquele, vence aquele que se supera, não vence aquele que desafia, não vence aquele que é muito corajoso, vence aquele que se supera, que resiste. E Paulo, certa ocasião, disse, olha, sei passar por dificuldades, sei passar fome, mas também sei ter abundância. Em todas as coisas, estou instruído em tudo, em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabia que ele podia contar com o Senhor. E é isso que Deus quer que você saiba na prática. Então, o estado de alerta é aquele estado onde vai fazer com que você vire seu foco mais para a ameaça do que para o Deus que pode acabar com essa ameaça. Então, vamos citar o exemplo de Davi. Extraordinário. Né? Golias vem e tal, você é uma formiga, você não sei o quê, e ofendeu. Ele falou, olha só, você vem a mim com espada e com lança. Você afrontou o Deus dos exércitos de Israel, mas eu vou em ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje ainda o Senhor vai me dar a tua cabeça. Por que a cabeça? Porque é a sede, é aquilo que a gente está falando. É a sede dos pensamentos. O homem sai de casa de manhã. Se ele não estiver com a sua mente livre, liberta, limpa, preparada, confiante, firmada no Senhor, ele vai perder. Acabou, não precisa nem ir. Você já está liquidado. Mas primeiro você precisa ter a sua mente fortalecida no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua palavra. Então a gente caminha sabendo que nós temos um Deus. E aí esse estado de alerta é importante. Por quê? Porque ele vai também fazer com que você busque mais. Ele vai fazer com que você se aplique mais. Ele vai fazer com que você se humilhe mais perante o Senhor. Ele vai fazer com que você saiba que tudo que você está passando é temporário. Por quê? Porque não tem deserto que não tenha fronteira, não tem vale que não tenha fim. Tudo vai passar. A questão é que nós, seres humanos, queremos tudo para ontem, pastor Rafael. Nós queremos tudo para ontem. Quando acontece um problema agora, a gente quer a solução para ontem. E as coisas, às vezes, não são assim. Muitos irmãos, às vezes, até amaldiçoam aquilo que estão passando. Mas veja, cuidado. A palavra diz que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas das vezes, Deus pode estar trabalhando por seu bem e você está amaldiçoando aquilo que Deus está agindo na sua vida. Sabe que eu vi, pastor Cravo, nessa linha, uma frase de um pastor que dizia: só enfrenta um deserto aquele que tem uma terra prometida por conquistar. Olha. Né? Então, as pessoas, elas anulam, às vezes, esse deserto, elas ignoram, e às vezes é parte de um processo, né? A tua mente tem que estar centrada nisso, né? E o exemplo que você trouxe ali de Jesus dormindo no barco, né? Veja como a mente deles estava projetada para a bênção, para o livramento, mas eles esqueceram que Jesus estava ali. Se a mente estivesse voltada para a presença, que é o que a gente fala, né? Foca na presença. A presença de Deus é suficiente. A presença de Jesus na sua vida é suficiente. Se Jesus está presente, pode vir deserto, pode vir situação, você vai enfrentar como um batalhão, como um cristão que conhece sua identidade, sua autoridade, como príncipe de um reino. Então, tudo isso que a gente está trazendo, que é de uma certa forma uma teoria, ela só vai se tornar uma prática se a mente estiver alinhada. Preparada, alinhada com os postulados do reino. Isso, exatamente. E aí eu queria trazer aqui uma passagem também, que a gente, né, dentro dessa linha, muitos doutores, cientistas defendem teses, né, de que o nosso cérebro ele muda e se adapta a condições que enfrentamos na vida. Então, é capaz de formar novas conexões neurais e se reorganizar em resposta a experiências e influências que recebemos. Mais ou menos isso que o Cravo estava trazendo, né? Então, é dentro disso que a gente está falando, né? Se a gente adota uma natureza e se a gente pensa que a nossa natureza ela é pecaminosa, o que a gente vai reproduzir? O pecado. Agora, se a gente entende e pensa que a nossa natureza é de resgatados, filhos do rei,
né, príncipes de um reino, nós reproduziremos o quê? Frutos para esse reino. Então, a mente ela tem esse papel fundamental, né? E o que eu queria trazer aqui é que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas como que eu posso então vencer, ou, né, lutar, preparar minha mente, como que eu posso, que ferramentas nessa batalha contra a mente, nessa batalha espiritual que ocorre dentro da mente, que ferramentas, né, nós poderíamos utilizar. Eu vou recomendar 3 aqui, né, para vocês que nos ouvem hoje, né? A primeira delas é meditar a palavra de Deus, né? E por que a gente fala meditar na palavra de Deus? Eu trago como exemplo aquela passagem de Josué, quando ele está substituindo a Moisés. E há um temor ali na vida dele. A Bíblia deixa claro ali que ele sente medo, preocupação, ansiedade. Então a mente dele devia estar ali numa batalha naquele momento, né? Substituir o grande líder da nação. E Deus traz uma palavra para ele, fala, olha, né, eu vou estar contigo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, medita na minha palavra dia e noite, né? Então ele fala, medita na minha palavra dia e noite. E essa palavra que Deus usa ali, meditar, nessa passagem ali no original em hebraico, é a palavra H, que significa rugir, declarar, né? Então quando ele fala assim, medita na minha palavra de noite, ele está dizendo, declare ela de noite, ruja sobre ela de noite, né? É a mesma palavra que a gente vê em Isaías 31, que diz, como um leão que ruge sobre a sua presa. É a mesma palavra H em hebraico, né? E então o que é importante a gente entender isso? Meditar na palavra é declarar ela como uma verdade absoluta na tua vida e tomar posse dessa verdade como um leão que ruge sobre a sua presa. Ou seja, se você está enfrentando uma dificuldade, está enfrentando um deserto, está enfrentando uma situação, você vai se agarrar na palavra de Deus e você vai ler aquela palavra, mas ao mesmo tempo declarar ela como uma verdade na tua vida. Você vai rugir sobre ela e sobre a sua presa para dizer, eu não aceito essa condição, eu não aceito a tempestade. Eu declaro sobre essa palavra, eu declaro uma situação diferente, uma situação de vitória, uma situação de bênção, né? Vou trazer um exemplo prático disso, né? Vamos considerar aqui que, né, a sua filha saiu, né, com as amigas, foi passear no shopping, em algum lugar, começou a ficar tarde, você se preocupou, né? Poxa, o horário está passando, ela falou que ia chegar, não chegou ainda. Você vai ligar para ela e ela começa a não atender o telefone, né? E a hora vai passando, o seu coração já começa, né? A mente, então, ansiedade, desespero, mente, né? Qual que é a reação natural? Começar a pensar, puxa, aconteceu alguma coisa ruim, né? Pode ter sido sequestrada, pode ter sofrido um acidente. Então a mente já começa a projetar tudo isso, né? Aí que a gente está falando aqui? Vai para a palavra. Medita na palavra. Aí você abre o Salmo 91 e começa a declarar, a rugir sobre ele, dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Ou seja, você vai declarar isso, a minha filha ela está no esconderijo do Altíssimo. Eu vou descansar na sombra do Onipotente porque eu sei que o Altíssimo está cuidando. E você vai declarando aquilo, você vai orando em cima da palavra, vai trazendo, vai fazendo com que aquelas letras saltem com vida no teu coração, influenciem a tua mente, e isso vai projetando aquilo. Então, esse é o viver cristão, né? E é o conhecer, né, que a gente tem essa ferramenta poderosa que é a palavra, mas não só para estudar, para aprender, para conhecer mais, para pregar, tudo isso é válido, mas se ela não for uma verdade absoluta e a gente não usar ela nas horas que mais precisa para rugir sobre ela, era isso que Deus estava falando para Josué, olha, ruja sobre a palavra, traga ela pro arraial, traga ela para o povo, porque eu vou fazer essa verdade acontecer. Segundo ponto, né, que eu trago, orar com fé. A oração, sem dúvida, ela nos alimenta muito, ela liberta a nossa alma, ela liberta a nossa mente, né? E nós temos grandes exemplos de oração, né? Mas tem Tiago que fala, né? A oração da fé cura. Então essa cura no grego é sozo, que é salvação, libertação, cura física. Então a oração da fé, a oração que realmente vem do fundo da alma, aquela que vai na presença do Pai, né? No lugar secreto, no lugar do Altíssimo, no Santo dos Santos, você entra naquele lugar e você conversa com o Pai, você ora, você abre o teu coração, como fez Ezequias quando orou, se virou para a parede, esquece todo o resto, vira para a parede,
ora, conversa, chora se precisar chorar, abre o coração, e essa oração ela vem com uma resposta, como veio Ezequias, porque a oração nunca deve ser um monólogo, a oração é diálogo. Forte. Né? Oração é conversar. Então não adianta só eu falar, né? A minha esposa às vezes pergunta, eu vou pro meu devocional, lá pro meu cantinho de oração, aí eu, depois de meia hora, 40 minutos, às vezes, dependendo do dia, saio de lá, ela olha para mim, e aí, o que Deus falou? Paz, eu canso de falar, puxa, que vergonha, eu não ouvi nada. Né? E olha que coisa, a gente está falando aqui, né, estamos tentando ensinar, mas como é difícil realmente. A mente ela vai e a gente às vezes se disciplina a só pedir, a só falar como se fosse um monólogo. Né? Então assim, peraí, eu quero ouvir Deus falar. O que Ele tem para falar para mim? O que Ele vai falar a respeito desse dia, dessa situação que eu estou orando, né, a respeito da minha família? Então é uma conversa, é um diálogo. Então a oração da fé cura a mente, cura a alma, cura espírito, cura fisicamente. Então a oração da fé, né, é fundamental. Né? E o terceiro ponto, que é crer nos sinais do Espírito Santo. Né? E aí eu entro nessa parte, que é a parte do sobrenatural, porque a Bíblia nos afirma que nós estamos assentados em regiões celestiais com Cristo. Né? E de regiões celestiais, eu imagino que a gente não pode viver somente de maneira natural. Né? A gente precisa viver de maneira sobrenatural, a gente precisa exercer nossa identidade e autoridade lá do terceiro céu. Né? E eu gosto muito dessa passagem, porque Paulo falou que subiu ao terceiro céu. Se ele subiu ao terceiro céu, eu imagino que há um segundo e há um primeiro. Né? E quando a gente vai estudando a Bíblia ali, procurando os versículos, a gente encontra, né, obviamente a gente entende que o primeiro céu é a criação, criou Deus os céus e a terra. Então o que nós vivemos, este lugar, essa terra que nós nos relacionamos, estamos aqui, é o nosso primeiro céu. Né? Mas há um terceiro. Então eu creio que entre o primeiro e o terceiro, que Paulo menciona, existe um segundo céu, e a gente encontra quando fala que as potestades e principados e potestades estavam em regiões celestiais também. Então eu não creio que as forças malignas habitam nesse terceiro céu. Né? Elas estão num céu intermediário, né? Que seria esse céu entre o primeiro e o terceiro, e que realmente estão tentando atormentar o primeiro céu. E é o que a gente sente. Quando a gente fala o mundo jaz no maligno, estamos sendo perseguidos, atormentados. Por quê? Porque as principados e potestades nessas regiões celestiais, o tempo todo, como fez a serpente lá com Adão, o tempo todo estão tentando enganar, estão tentando distorcer, estão tentando roubar de novo a chave, né, que foi entregue para a igreja, que a igreja está governando. Então, nessa situação de perseguição, nós, como igreja, nós precisamos subir um degrau, subir um andar, né? Ultrapassar esse céu dos principados e potestades, porque nós temos uma autoridade no sangue de Jesus. Né? Então Jesus nos concedeu essa autoridade, e nessa autoridade, né, como Paulo falou, do terceiro céu eu posso governar. E ali quando você orar do terceiro céu, você não está mais batendo no teto dos principados e potestades e forças malignas, você está governando sobre eles, está dizendo: em nome de Jesus eu declaro cura, em nome de Jesus eu declaro libertação, em nome de Jesus eu declaro salvação. Você vem em nome de Jesus, não somos nós, mas no nome de Jesus, que nos deu essa autoridade de príncipes. Não é ideia nossa. Às vezes as pessoas falam: mas isso será que não é falta de humildade orar assim? Falta de humildade é não obedecer ao Rei dos Reis. É você querer declarar uma coisa em seu nome próprio. Exatamente. Agora, se o Rei dos Reis, o Criador do Universo, foi ideia dele dizer para mim: você tem autoridade, você é filho, você é príncipe. Se foi ideia de Jesus falar: aquilo que eu fiz, coisas maiores você fará. Quem sou eu para não aceitar isso e para achar que eu sei mais? Então, se eu achar que eu sei mais e que vou fazer diferente do que eles falaram, isso é falta de humildade. Agora, eu sou humilde o suficiente e obediente o suficiente para aceitar o que Deus me colocou, aceitar o que Jesus nos ensinou, né? E colocar isso em prática. Isso é sabedoria, isso é obediência, não é falta de humildade. Então, você orar, né, sobre uma situação contrária, sobre o pecado, expulsando demônios, declarando curas, libertações, salvação, é o que a gente vê que Paulo fazia, que Pedro fazia. E por que a igreja de hoje parou de fazer? Né? Por que a gente não segue esse exemplo? Por que a gente não segue com essa autoridade, com esse poder, com essa ousadia, com essa fé? Então a igreja ela precisa buscar o sobrenatural, ela precisa navegar nessa atmosfera, ela não pode se limitar e se contentar a um nível
onde a gente está só sofrendo, pedindo, implorando, né, como mendigos. Nós somos príncipes, nós temos que governar. Então, e Jesus ele afirma isso com o propósito, né? Ide, curar enfermos, expulsar demônios, né, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, o ID ele vem para complementar e ele nos dá esse poder. E aí, quando a gente entra no ID, Pastor Cravo, que eu queria a sua visão também, porque quando a gente entra no ID, a gente entra também num campo ministerial. Né? Então, a gente falou aqui do reino, a instituição do reino, nós falamos como que esse reino chegou até a igreja, né? O Pastor Cravo pontuou aqui o papel da igreja, né? Depois entramos aqui no papel do crente, né? O discípulo, aquele que está na igreja, como ele precisa viver no reino, um alerta para a questão da mente que o Pastor Cravo trouxe, e a gente trazendo aqui quais ferramentas eu uso para combater as batalhas da mente, né? A necessidade de navegar no sobrenatural. Agora, dentro dessa teologia do reino, existe o ministério, existe um pastor, existe um líder, né, dessa igreja, dessas ovelhas, existe um discipulador, né, e nós também é uma figura importante que a gente precisa estar atento. Né? E eu queria que o Pastor Cravo trouxesse aqui para nós exatamente essa visão, a importância desse pastor, né? Como que é o chamado dele, o cuidado dele para a igreja, mas também o papel dele fora da igreja. Então, Pastor Cravo, se pudesse compartilhar conosco um pouco a sua visão sobre isso. Sim, com certeza, Pastor Rafael, muito obrigado pela sua pergunta, foi muito importante, porque as pessoas estão acostumadas com uma visão tradicional de ministério. Segundo essa visão tradicional, não considero um erro, mas considero apenas uma visão. É que o ministério é só quando você tem 4 paredes e pessoas ali dentro e alguém ali interagindo com essas pessoas. Mas quando você olha para a visão do reino, conforme você muito bem colocou, Pastor Rafael, que as pessoas confundem reino com igreja. O reino é muito mais amplo do que a igreja. Não é que a igreja seja menos. A igreja é uma agência do reino. Uma agência. E importante. Muito. Daí porque a igreja é indispensável no projeto de Deus para a humanidade. Entretanto, você não pode desprezar os demais agentes. Você tem embaixadores que não estão necessariamente ligados a uma agência, uma igreja. Você tem guerreiros que estão batalhando aí e que não estão necessariamente ligados a uma agência. Então, o ministério, na verdade, ele é um instrumento de Deus que emprestou o seu corpo para a existência dessa igreja. Ele é um instrumento para levar as pessoas a conhecer a dimensão do reino. Senhor, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando no teu. Senhor, eu quero que essa pessoa tenha saúde. Eu declaro saúde sobre essa pessoa na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ponto. E acabou. Se você duvidar, você não vai agradar o Senhor. Conforme Abacuque diz, conforme o Hebreus diz, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você duvidar, você não vai ver, você não vai receber. Certa ocasião, o Senhor Jesus recebeu um oficial. E aí o empregado dele estava terrivelmente doente. Ele foi: Senhor, olha, eu preciso que socorro, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Dá só uma palavra. Olha a palavra que o Senhor dá para ele. Vai, e como creste te seja feito. Se crer muito, Deus vai realizar. Se crer mais ou menos, talvez demore mais um pouco. Se não crer, você vai entrar na fila, vai lá para o final. Então o Senhor meio que colocou diante daquela pessoa que não é se Deus vai fazer. Deus vai fazer no tempo dele, no Kairos. É o momento certo que ele entende que vai ser bom, que vai operar em você. Sim, porque tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, o bem, inclusive o mal. Então, se você está amaldiçoando aí a sua adversidade, cuidado. Você pode estar brigando com o próprio Deus. É Ele que está tramando para te abençoar. É Ele que está usando. É Ele que tirou uma pessoa que você confiava tanto, que você achava que era o suprassumo do amor, do carinho, da solidariedade. E, no entanto, Deus tirou ela de você. Por quê? Porque ela estava tramando contra você. Então, aquilo que a gente vê, que esse ministério é um ministério
diferenciado. Existe o ministério do reino. Aquele ministério que não se limita com paredes. Por quê? Porque a koinonia, a comunhão, não é uma coisa que está limitada à presença física das pessoas. A comunhão é um conceito espiritual. Então, ela não se limita. Você tem comunhão com alguém? Como que você pode ter comunhão com alguém abusando da tecnologia? Hoje nós temos essa possibilidade, abusando. Mas veja, não é só a tecnologia que faz isso. Veja, por exemplo, Saulo de Tarso, Shaul Rachalir, Saulo, o emissário, em hebraico. Eu sempre gosto de lembrar do hebraico. Ele estava indo para Damasco, aquela coisa toda e tal, aí ele teve um encontro com o Senhor e tudo, aí teve aquela situação, ele ficou sem comer, sem beber. E ele ouviu o Senhor se identificou para ele, se revelou para ele, e ele começou a jejuar. Ok, ele estava sem enxergar, apareceu uma enfermidade, escamas nos seus olhos, tá. Mas tinha uma outra pessoa, Ananias, que estava lá em outro lugar distante. O Senhor foi para Ananias e falou assim: Ananias, olha só, tem uma pessoa de Tarso, chamado Saulo, ele está lá sem comer, sem beber, sem enxergar. Vai lá e impõe as mãos sobre ele. Ananias: Senhor, mas esse homem é o bicho ruim, porque ele faz, porque ele prende, porque ele não sei o que. Ananias, ele é um vaso que eu escolhi, e eu preciso que ele creia que sou eu, Ananias. Mais uma vez, eu quero que você vá lá. Então ele estava, você vê, a comunhão não dependeu de parede. Ele orou lá onde ele estava. Ananias saiu lá de onde ele estava, distante, bem distante, por sinal. Foi lá e só disse o seguinte: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui para que tenhas vista, para que tenhas saúde e possa fazer a obra dele. Ele voltou a enxergar. Então, isso é que é comunhão, porque a oração não tem limitação, já provaram isso cientificamente. Então, o conceito de ministério para fora é um conceito baseado no entendimento da existência do reino. As pessoas confundem. Igreja importante? Sim. Quem está sem igreja está errado? Sim. Que está fora do corpo. Mas nós podemos ter comunhão. E a comunhão é que define se nós somos igreja ou não. Então, se você tiver comunhão, se você está trabalhando, então nós estamos trabalhando dentro de um conceito de um ministério que é uma função aberta, sem fronteiras, onde você pode estar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, evangelizando, pregando, ensinando, prestando suporte aos demais irmãos, aos pastores, que é o objetivo do Instituto TEAR. Isso. Exatamente. Viabilizar os ministérios, é trazer suporte na área do ensino, na área da organização, na área da orientação, na área da estruturação. Então, nós prestamos esse suporte e disponibilização de uma melhor desenvoltura para diversos trabalhos do Ministério, porque, no final das contas, tudo se trata de evangelismo e evangelização. Isso. É tudo isso. Então, para preparar esses guerreiros a saber manejar melhor as suas armas, a palavra, a espada de 2 gumes, para preparar melhor os enfermeiros para estarem capacitados para cuidar cada vez mais, preparar melhor, conscientizar essa família de Deus para receber, para trazer, introduzir a pessoa na intimidade da família e também para preparar essas pessoas para poderem ir. Isso é fundamental. Então, basicamente, pastor Rafael, a concepção de ministério para fora não é um ministério que nega a igreja, pelo contrário. É um ministério que existe para corroborar a igreja, para ser uma opção. Então, eu costumo trabalhar com 2 conceitos. Existe um ministério imediato, que é o pastor, que está ali todo dia, ouvindo a ovelha, está ali todo dia, fazendo carinho na ovelha, está ali todo dia com a ovelha. E aí existe um outro ministério, o ministério imediato. É aquele que vem depois, é aquele que vai ser um complemento desse ministério imediato. É o que vai trazer aquilo que esse ministério não alcança. Um apoio, né? Um apoio, trabalhando suporte, como equipe, né? Isso, exatamente. Então,
Este é o ministério para fora, para o reino. Qual é o limite do reino? Não tem. E aí a visão de reino não leva título, né? Não existe instituição A, B ou C, é reino. É reino, acabou. Então o ministério que não entende isso acaba se limitando a fazer o trabalho sozinho. E às vezes acaba também cometendo equívocos e tal, esbarra daqui e dali. A questão é que o ministério do reino é um ministério que tem a consciência plena da existência do reino. E que você, trabalhando isso nas suas ovelhas, você vai trazer essas ovelhas para a conscientização de que é algo maior. Por quê? Porque João Batista pregou: o reino de Deus é chegado. O Senhor Jesus também pregou que o reino de Deus é chegado. Mas o que menos se faz nas igrejas é anunciar, proclamar o reino. Veja. Então, pode parecer uma contradição. Sim, mas tudo é uma descoberta. O que tem de novo aqui? A gente descobriu a pólvora? Não. Mas nós estamos trazendo essa noção. Por quê? Porque quis o Senhor que a gente despertasse para essa noção. Isso. Então, a gente, de repente, nós temos um ministério. Tá, quem são as nossas ovelhas? Essas que nós prestamos auxílio. Isso. São nossas ovelhas. Também. São nossos alunos. Também. Mas também são nossas ovelhas. Porque nós cuidamos delas com o ensino. E o pastor, sim, quem é o pastor, afinal de contas? É aquele que tem as ovelhas no cercadinho ou aquele que se disponibiliza? Então, o ministério é aquele que disponibiliza. O pastor precisa estar disponível para as suas ovelhas. Ele não precisa estar na intimidade das ovelhas, como se diz aí. Não. Disponível. Ele tem que estar disponível, maior ou menor disponibilidade. Então você vê, por exemplo, pastores aí afamados, cheios de fama, ou o camarada assim, muito solicitado na internet, se encarrega de fazer isso, de criar essas distorções. Mas aí, e se a ovelha precisar dele? Fala com ele. A agenda já está cheia, né? Está cheia, não, agora não dá. E nem responde. É um perigo, E nem responde. Então, o pastor é aquele que se disponibiliza. Isso. Jesus foi mais além. Jesus disse: é aquele que eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Isso. O Senhor não está exigindo que a gente dê a vida pelas ovelhas. Ele falou com o Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele já deu, né, a vida. Né? Então, mas na realidade é maior disponibilidade. Ah, mas eu tenho a minha família. Ok, aquela é sua outra família. Isso. Glória a Deus. Que está ali nos cursos que você está fazendo e tal. Às vezes você vai fazer um curso que você não consegue falar nem com o pastor que é o dono ou foi a pessoa que idealizou o curso. Mas o ministério para fora é aquele que se preocupa com as pessoas que estão ali, que reconhece nelas que são servos e servas do Altíssimo. Muito bom. E que enxerga em cada um família de Cristo, que enxerga em cada um uma pessoa que precisa de cuidados especiais, que enxerga em cada um a força do guerreiro, a capacidade. Ah, eu não falo em línguas, eu não sei, eu não tenho sinais, não tenho dons e tal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê em Deus? Crê, né? Você sabe orar? Sabe, né? Então você é importante para o Senhor. Isso. Porque é importante para o reino são aqueles que oram, são aqueles que podem dar contribuição para alguém que vai. O senhor não pode ir, ok, vê se ajuda financeiramente, dá um suporte financeiro. Ah, eu não tenho, dá um suporte de oração. Você está se disponibilizando. Você está tirando um dia, um tempo, uma hora, minutos da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, para você orar por aqueles que estão indo. Isso. Cada vez mais. Então, esse, no nosso entendimento, é o conceito de um ministério que não tem limites. Isso. Esse é o nosso ministério. É isso. Esse é o teatro. Muito bom. E aí, Cravo, já fechando aqui a nossa participação, claro que a gente gostaria de falar muito mais, né? Foi só uma pincelada. Quer ouvir mais? Faz o nosso curso. Temos o curso e queremos fazer outros podcasts, inclusive no nosso canal, se você tiver sugestão de temas, né? Para que a gente possa estar abordando nas redes sociais. Vai ser uma alegria aí receber sugestões para a gente poder
abordar os temas, né? Mas a gente quis abrir esse primeiro podcast justamente falando da teologia do reino, da importância do tema, né? Tudo isso que a gente apresentou, o contexto, todas as variáveis e aquilo que impacta, né, a igreja, as pessoas, as lideranças. Então, nós pretendemos ter um curso completo de teologia no reino. Sim, né? pastor. Queremos fazer. O pastor Cravo até também me tem desafiado para a gente escrever um livro sobre isso, Sim, né? Em nome de Jesus. Alguns. Isso. Então vamos trabalhar para abordar, porque é um tema muito rico, é um tema que dá para explorar muito mais. A gente só fez uma pincelada, né? Mas eu, como mensagem final aqui, queria só deixar, né, essa questão que o pastor Cravo abordou, dessa unidade de nós entendermos como papel de igreja, de discípulos, né? A gente juntos realizar esse reino, né? As igrejas, elas precisam entender esse contexto e viver esse reino na prática, né? Quebrar as placas, né? Vamos quebrar as placas, vamos ser igreja de Cristo sem necessariamente defender uma placa, defender um CNPJ. Eu acho que é isso que Jesus sempre quis, né? E quando nós lemos em Apocalipse, né, que fala: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, o que está acontecendo e as coisas que vão acontecer. Ou seja, a Bíblia, a palavra, o projeto do reino, ele teve o seu passado, ele está acontecendo e ele vai ter um desfecho, né? E às vezes a gente se preocupa tanto e existem correntes teológicas que ocupam tantos canais aí nas redes sociais, né, debatendo se Jesus vem antes ou depois da tribulação, né, se a igreja enfrenta ou não. E ok, tá tudo certo, são vertentes teológicas que a gente precisa estudar, precisa conhecer, e alguns vão interpretar de uma forma, outros de outra, mas vamos ter unidade naquilo que é o essencial, né? E o essencial é uma igreja que, ok, se o arrebatamento vai acontecer, Jesus vai voltar antes da tribulação, então estejamos todos preparados para esse arrebatamento. Se Jesus vai vir depois, então estejamos todos preparados para enfrentar a tribulação. Agora, se a gente ficar debatendo coisas e na prática, né, não conseguir viver essa essência, corre o risco de Jesus volta e alguns ficam, ou a tribulação vem e alguns negam a Jesus. Até, pastor, né? Quando Jesus, se a gente continua nesse engodo aí, na verdade, o que Satanás quer é o seguinte: quanto mais divide, mais enfraquece. Porque a palavra diz: reino dividido não subsiste. Exatamente. Então, quanto mais denominações você sai, o denominacionalismo ou a denominacionalização, então você está enfraquecendo o corpo do Messias, o corpo do Cristo. Isso. E aí a gente vê que certas coisas, conforme o pastor está falando aqui, não é você, mas eu sou amilenarista, eu sou não sei lá o queísta, eu sou não sei lá o queísta. Vai anunciar a palavra de Deus, Vaso. Esquece desses troços. Isso não leva para lugar nenhum. Juntos fazendo reino, né? Juntos construindo, anunciando a mensagem, sendo igreja de verdade. Tu não é igreja, Vaso. Tu é um representante da igreja. Você, como embaixador, tu tem o poder do Altíssimo sobre a tua vida. O poder do Altíssimo precede a sua presença. Aonde tu for, o Senhor já chegou primeiro, aleluia. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então amém. Mas não se preocupa com isso. Se vai ter tribulação, se não vai, o importa é que o Senhor esteja conosco, esteja presente como Ele prometeu. Que a gente esteja preparado e não importa o acontecimento. Né? Não importa o acontecimento, mais. Porque a Bíblia fala em apostasia, então é o que a gente não quer ver no meio da igreja, né? A gente não quer ver as igrejas, né, entrando nesse engano, né, nesse desvio da fé. Então sejamos igreja como o reino, né, nos ensina, como Jesus nos ensinou o reino, apliquemos a teologia do reino como uma verdade nas nossas instituições e sem dúvida seremos igrejas fortes, preparados, seja para o arrebatamento, seja para uma tribulação. Então não
importa o momento, se ele vai ser favorável ou não para a igreja ela vai continuar sendo reino nessa unidade e recheado, do que eu encerro aqui, com o amor, né? Eu acho que o amor é a essência da palavra, é a essência do cristianismo, é o que Jesus deixou como maior legado para a humanidade, é o amor que ele entregou por cada um de nós, um amor incondicional que entregou a sua própria vida, né, para nos dar essa oportunidade. Se hoje estamos aqui falando disso, é porque um dia ele entregou em amor a sua vida por nós, né? Então, aleluia, o amor é algo que tem que permear entre nós, para viver o sobrenatural, para viver a identidade de filho, a autoridade, para ser igreja, para ser cristã. Tudo isso não existe sem o amor, né? E eu encerro justamente, às vezes a gente pensa, puxa, mas quem sabe eu não estou, e aí falando, né, para você principalmente, que às vezes está pensando aí, ouvindo, e poxa, mas eu não estou muito firme hoje, eu tô de repente meio fraquinho na caminhada, né? E aí eu queria lembrar, né, que Pedro, né, depois de ter caminhado 3 anos lá com Jesus, ter caminhado até sobre as águas, né, viu Jesus transfigurado, coisas extraordinárias, sim. E de repente ele nega Jesus. Na hora que Jesus pergunta, você me ama? E Jesus pergunta, você me ama, ágape, né, incondicional, e ele não consegue responder, ele fala, eu amo, eu gosto, filéu, né, o que é o fraternal. E ele tem aquela dificuldade, mas depois, no seu ministério, a gente vai encontrar 9 vezes ele usando a palavra do amor ágape. Então, talvez é um processo, talvez hoje você possa estar se sentindo fraco, ou de repente que isso não é para você, né? Mas creia que esse chamado é para a sua vida também, creia que você é parte do reino, como o pastor Cravo trouxe, você é um amado do Senhor, é um escolhido, né? Deus tem um propósito na sua vida e busque viver esse processo, porque há um propósito, há um projeto do reino para você também. Então, que esse amor possa invadir o seu coração também, a sua vida, que essa palavra possa alimentar a sua alma, né, o seu espírito, e que você possa seguir contando com a Igreja de Cristo, e nós aqui humildemente como Instituto Bíblico Tear possamos também te ajudar nessa caminhada, nessa empreitada, com os nossos materiais, com os nossos cursos, com os nossos podcasts. Então segue-nos lá nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, e com maior alegria nós vamos poder compartilhar com você essas experiências que a gente tem tido, esse conhecimento que a gente tem adquirido, e também ouvir de vocês, né, sugestões para que a gente possa continuar gerando conteúdo que venha edificar a sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade, pastor Cravo, né, e todos os nossos irmãos que, né, nos permitiram estar aqui hoje, e que seja só o primeiro de muitos, que a gente possa repetir várias vezes. Amém, né? por essa palavra. Isso, Amém. E que a gente possa aí juntos, né? Isso é reino, e o que a gente está fazendo aqui é reino. Isso é reino. Então que a gente possa dar sequência e estar aí sempre conectado aí com os nossos irmãos, alunos, seguidores. Que Deus abençoe a todos. Pastor Cravo. Olha, para você que está nos assistindo, vai nos assistir, nós somos o TEAR. Vem aprender com a gente. Vamos convidar eles, pastor. Amém. Vem aprender com a gente. Vem pro TEAR. Vem para a família você TEAR. também. Isso.